Pronto. Então, hoje, turma, nós vamos entrar nos processos de independência do continente africano, tá? Independência política da África, tá? Bom, gurizada, o que nós temos que levar em conta aqui quando a gente estuda esse tema? Quando a gente estuda esse tema, nós temos que levar em conta, e aqui é um ponto que é importante, é necessário a gente considerar o fortalecimento do nacionalismo africano, né? Então, aqui o pan-africanismo, como a gente costuma chamar, e a adesão em muitas regiões das massas populares a esse ideal. No caso do material de vocês, tá? No caso do material de vocês, quais que são os temas que o material de vocês trabalha? A independência de Gana, tá? Que foi um processo pacífico, no caso, né, liderado por locais, mas os seus impactos nas colônias francesas e também no antigo Império Belga, as lutas de independência na Argélia e as diferenças em relação às independências da Tunísia e do Marrocos. Argélia, Tunísia e Marrocos, que eram colônias francesas no norte da África, a desintegração do Império Colonial Português na África e a sua relação com a Revolução dos Cravos, que é um tema que caiu inclusive na prova da URGS desse ano, tá? O caso sul-africano, né, que é o caso que vai falar sobre o apartheid, que eu acho que a gente não vai conseguir trabalhar hoje ainda, né, acho que é um tema um pouco mais complexo de trabalhar, e também as heranças do colonialismo, tá? E as principais questões enfrentadas pelos países africanos após a independência, né? Então, aqui no caso, eu também vou trazer os meus materiais à parte aqui sobre a história da África. Eu vou trabalhar com vocês aqui também, eu vou mostrar para vocês, que nem eu já havia comentado, algumas questões dos vestibulares sobre como que o processo de independência dos países africanos ele vem sendo trabalhado. Vou trazer uns materiais que eu tenho aqui sobre o caso da Nigéria, vou trazer o caso aqui sobre o Congo belga, vou trazer uns outros casos, o caso de Ruanda, né, que é um caso bem marcante da nossa história. Então, vamos começar aqui, página 11, né, gurizada? Página 11 aqui do módulo de vocês. O fortalecimento do pan-africanismo, assim como dos laços de identidade e pertencimento, possibilitou a transformação das manifestações contra o colonialismo em luta pela emancipação das colônias europeias na África. O nacionalismo, que era um sentimento que havia agitado a Europa no século anterior, agora estava se espalhando também pelas suas colônias na África, unindo os habitantes de um território em torno da crença em um passado e uma tradição comuns. Bom, então o que acontece aqui, para a gente começar nessa discussão? O início das negociações entre as metrópoles europeias e lideranças coloniais, ele abriu novas possibilidades políticas para as colônias africanas. Por exemplo, na África subsaariana, a Grã-Bretanha e a França, a fim de evitar uma revolta popular pela independência e o crescimento das ideias socialistas nas colônias, já que nós já estamos vivendo aquele período conhecido como Guerra Fria, optaram por transferir o poder de modo pacífico para uma elite local, educada na Europa e com vínculos com a metrópole. Então, grande parte dessa região, o Sudão, Gana, Nigéria, Senegal, iniciou-se a transição para a independência com um programa de reformas que garantiam relativa autonomia aos governos locais. Mas em muitas das regiões africanas, no entanto, a independência ela só foi conquistada depois de muita luta, organizada pelos movimentos emancipatórios, reprimidos violentamente pelos governos metropolitanos. Então, assim, gente, várias... E ali vocês estão vendo, se vocês têm um mapa, ali inclusive, né, o mapa que vocês têm ali na página 11, inclusive, para vocês olharem, né, vocês estão vendo que a maior parte dos países, né, eles foram se tornar independentes ali na década de 51, 60, mas teve territórios como Zimbábue, Namíbia, que
que só foram, e no caso ali o de Djibouti, e ali ainda não está, né, gente? Ali ainda não está um caso, tá? Ali não tem um caso de um país que se tornou independente em 93 da Etiópia, não está aparecendo ali no mapa, que é a Eritreia. Aliás, é um tema de atualidades que é bom, eu sugiro vocês darem uma pesquisada, as questões envolvendo disputas territoriais entre Somália e Eritreia. A Eritreia que se separou da Somália em 1993, só para vocês entenderem. Tá? Tem um caso ali do Zimbábue, que era uma colônia inglesa, tem o caso da Namíbia, que era um território que havia sido incorporado pela África do Sul. Então aí um caso bem interessante que a gente vai falar aqui, mas a gente vai vendo aqui então nesse ponto. Bom, turma, então o que acontece, tá? Vamos começar com o caso de Gana. O primeiro passo no processo de emancipação das colônias europeias na África foi dado em Gana, em 1957, quando Kwame Nkrumah proclamou a independência da região. Na visão dele, do Nkrumah, a independência de Gana só teria sentido quando todas as colônias africanas se libertassem do colonialismo europeu. Então, assim, em vez de uma unidade negra proposta pelo movimento de negritude, Nkrumah defendia a unidade política e econômica da África contra as potências imperialistas. Na verdade, a independência de Gana, ela vai dar ali, ó, claro, vocês têm ali no mapa, por exemplo, a Líbia e o Egito, independentes entre 36 e 55, mas é outro contexto, tá? A independência, então, ela vai desencadear movimentos semelhantes nas colônias francesas na África Negra e nas colônias que constituíam o antigo Império Belga. Então, entre 57 e 1960, se emanciparam 15 países da região. No contexto da Guerra Fria, os novos estados tenderam a estreitar os seus laços políticos e econômicos ou com o lado capitalista ou com o lado socialista. As ideias de união defendidas por Nkrumah passaram a contar em 61 com a adesão de líderes do Egito, do Marrocos, da Tunísia, da Etiópia, da Líbia, do Sudão, da Guiné, do Mali e da Argélia, que na verdade, esses países aqui, ó, todos esses países são de maioria muçulmana. Então, o que havia? Além do movimento pan-africanista, havia um movimento pan-arabista. Não esqueçam desse nome. Pan-arabismo e pan-africanismo. São dois movimentos aqui, ó, tá? Aliás, né, pan-arabismo, a Liga Árabe, né, então aqui, que é um caso bem emblemático. Mas tais planos esbarraram na oposição das antigas metrópoles europeias, nas disputas por áreas de influência entre os blocos ali da Guerra Fria e também na oposição interna de países como Costa do Marfim e Senegal, que defendiam uma via de autonomia dessas nações recém-independentes, cujo lema era o respeito... Não, olha que coisa aqui, ó. O respeito às fronteiras herdadas dos colonizadores e uma política de não interferência nas questões internas. Aliás, gurizada, esse tema aqui, ó, tá? Esse tema de respeitar as fronteiras impostas pelos colonizadores, ela aparece lá no livro Os Condenados da Terra, que eu havia mencionado aqui para vocês sobre esse ponto. Então, ali seguindo na página 12, vamos falar sobre a independência da Argélia, tá? Das colônias francesas no norte da África. Bom, a França, ela, após a Segunda Guerra Mundial, nas suas colônias banhadas pelo mar Mediterrâneo, e aí pega, vamos voltar aqui um pouquinho, ó, Argélia, Tunísia, Marrocos, eles adotaram duas políticas distintas. Após a Segunda Guerra Mundial, estourou na Tunísia e também estourou no Marrocos violentos confrontos entre grupos rebeldes que lutavam pela independência usando táticas de guerrilha e as forças francesas. Tá? Só fazer uma parte aqui, ó.
Então, o que acontece? Eu quero pegar o caso da Tunísia aqui, ó. Quero ler para vocês. Eu quero ler, na verdade, o caso da Tunísia e o caso do Marrocos. Não necessariamente nessa ordem. No Marrocos. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Um discurso pronunciado em Tanger, no mês de abril de 47, pelo sultão Mohamed Ibn Yusuf, dinamizou novamente o movimento nacionalista marroquino. O discurso desencadeou uma série de manifestações e greves entre 47 e 52, que mostraram que os trabalhadores haviam se organizado e estavam integrados ao movimento nacionalista. A independência do Marrocos se proclamou em 2 de março de 56. Após um mês, em 7 de abril, o protetorado espanhol na zona setentrional foi abolido e a região foi integrada ao Reino do Marrocos. Que assim, gurizada, o Marrocos, se vocês olharem aqui no mapa, aqui não aparece, mas o Marrocos era dividido entre Espanha e França. Aí a parte do Marrocos espanhol foi abolida, né? E a região foi integrada a esse reino. Em julho de 56, a zona internacional do Tanger trilhou o mesmo caminho. Assim sendo, o conjunto do Marrocos pré-colonial reunira-se em um estado, exceto no que se refere aos enclaves espanhóis de Ifni, Melilla e Ceuta. Agora sobre a Tunísia, que é um caso aqui, ó. Bom, após a fundação em agosto de 47 da Frente Nacional Tunisiana, a pressão sobre os franceses se intensificou em meio a numerosas greves e manifestações, nas quais a exigência de melhores condições de vida era acompanhada pela reivindicação da independência política. Entre 45 e 55, o nível de vida das massas conheceu uma degradação generalizada. Em 49, assim que Habib Bourguiba, dirigente do Nel-Detour, retornou de um exílio voluntário entre 45 e 49, o partido elaborou uma estratégia de luta pela independência. Mas no início de 52, a França pôs fim a novas negociações com os nacionalistas tunisianos, interditou o congresso do Nel-Detour, que era o nome do partido, e deteve muitos militantes. Pela primeira vez na história moderna da Tunísia, os próprios camponeses constituíram grupos armados, objetivando atacar os colonos europeus, sabotar os meios de comunicação. E como que se sabotava meios de comunicação aqui nesse processo? Bom, cortando cabos ou descarrilando trens, e combater pequenas unidades francesas. Os franceses decidiram retomar as negociações com os nacionalistas tunisianos. Bourguiba e outros militantes foram prontamente libertados. A França, então, ofereceu à Tunísia a autonomia interna, guardando para si o controle das forças armadas e da política externa. Mas o período de autonomia interna não durou. Após um mês de tratativas em Paris, um protocolo de reconhecimento à plena soberania tunisiana foi assinado em 20 de março de 56. Após 75 anos de exploração colonial, a Tunísia entrava nas comunidades das nações livres do mundo. Bom, agora vem o caso da Argélia. Assim, ó, gurizada, a Argélia, desde 1830, era uma colônia francesa. E lá, o processo de independência foi mais longo e foi bem mais violento, tá? Qual que é o lance aqui da Argélia, tá? Assim, ó, nos anos 50, se descobriu no Saara argelino 2 recursos muito importantes e que hoje são bastante disputados no mundo. Adivinhem, quais recursos encontrados lá no norte, lá no Saara argelino, e que hoje são fontes de disputa de vários países? Digam aí, o que eles encontraram na década de 50 na Argélia e que eles não encontraram no Marrocos e na Tunísia? Um deles você sabe. Petróleo, né? Petróleo. E o outro é um derivado que é o gás natural. Bingo, né? Então, no começo dos anos 50, os franceses, petróleo em Argelia, né? Beleza, agora que nós vamos ficar aqui, né? Bom, então, quando se descobriu petróleo e gás natural
na Argélia, pronto, a Argélia é francesa e ninguém tasca de nós, né? Ninguém tira de nós, né? Mas o que vai acontecer, né, gurizada? Por iniciativa, então, do governo francês, no século XIX, muitos colonos metropolitanos eram enviados para o território, formando uma minoria cuja condição de vida era bem melhor do que a da população local, constituída por árabes e berberes islâmicos. No início da década de 50, os colonos franceses, os pés negros, ou pieds noirs, né, e os argelinos assimilados somavam cerca de 1 milhão de pessoas, 10% mais ou menos da população, e controlavam as melhores terras, empregos e cadeiras do parlamento. Mas, né, gente, isso não ia ficar assim. Em 1954, então, surge lá na Argélia, vai surgir na Argélia a chamada Frente de Libertação Nacional, a FLN, movimento formado por pequenos partidos argelinos que conduziu a luta pela independência da região. Esse grupo, então, conclamava a criação de um Estado independente da Argélia, conciliando o modelo político da social-democracia misturando princípios religiosos do Islã. Allahu Akbar. Na passagem de 31 de outubro para 1º de novembro de 1954, a Argélia, a FLN iniciou a luta armada contra os colonizadores franceses, atacando instalações militares e postos de serviços públicos. O governo da metrópole, no entanto, desceu a lenha, né? Reprimiu com violência as manifestações e prendeu milhares de argelinos e reforçou o exército francês na Argélia. Na verdade, assim, ó, gurizada, o lance do porquê que a Argélia, porquê que a FLN começou essa guerra, foi que é o seguinte, ó. No mesmo ano, em 1954, os franceses haviam sido derrotados lá na Indochina, na Batalha de Dien Bien Phu. Após a derrota em Dien Bien Phu, os franceses tiveram que assinar um acordo, tiveram que sentar na mesa de negociações, tiveram que, como diz aqui o outro, o que acontece? Ó? A derrota, os franceses foram derrotados no Vietnã e a opinião pública internacional começou a apoiar a Frente de Libertação Nacional Argelina. Mas o que vai acontecer aqui, turma? Diz aqui no material de vocês que durante os 8 anos de duração do conflito, as divisões entre os argelinos que reivindicavam a independência e até entre os colonos franceses revelavam a complexidade da luta, que ia muito além de uma guerra entre colonizadores e colonizados. Alguns setores argelinos defendiam uma Argélia laica e socialista e outros um Estado mais alinhado com o Islã. Entre os colonos, uns defendiam direitos iguais para todos, enquanto outros se recusavam a aceitar a independência e condições iguais para os islâmicos. Na verdade, é o seguinte, gurizada, o que acontece? Ó? Diante da indecisão do governo francês em manter o domínio sobre a região, o comandante militar francês em Argel, general Salan, por sua própria conta, estabeleceu um comitê de segurança pública destinado a garantir a Argélia francesa. Passou a pressionar militarmente o governo da França, enviando tropas... Olha que detalhe interessante. Esse general Salan, ele chegou a enviar uma tropa de paraquedistas para a Córcega, a fim de preparar um eventual golpe em Paris. A iminente ameaça militar levou ao poder na França o general de Gaulle, que era o cara do meu tamanho lá. O de Gaulle, vocês sabem, né? Era um herói francês, foi um líder da resistência contra o nazismo. O de Gaulle, ele era um cara que tinha bastante prestígio nas Forças Armadas, tá?
E aí o de Gaulle ele vai afastar os militares golpistas, vai fazer acordos com a Frente de Libertação Nacional Argelina e vai negociar para ver essa questão aqui da independência. Assim, ó, gurizada, fala-se no conflito, ó, a guerra ela provocou 1 milhão de mortos da Argélia. A maior das batalhas foi a Batalha de Argel, em 1957. Lá na capital argelina, a cidade de Argel, houve uma batalha onde morreram centenas de milhares de pessoas. Foi a principal das batalhas, essa batalha ocorrida lá em Argel. Bom, então o que aconteceu aqui, certo? O de Gaulle, quando ele assume a presidência, afasta esses militares golpistas, ele inserir na sua agenda política a solução para a crise na Argélia. E mesmo com a reação violenta desses colonos franceses, que tentaram inclusive derrubar o de Gaulle, o Acordo de Evian, assinado em 62, estabeleceu o cessar-fogo e também marcou um referendo popular para decidir o futuro da colônia. O que seria esse referendo? Simplesmente, ó, argelinos, vocês querem continuar com nós aqui, França, ou vocês querem ser independentes? Óbvio, como diria o cara aquele do filme, né, O Poço, óbvio, né? Óbvio que os argelinos, nesse referendo, não, a gente quer se tornar independente. Pô, cara, vocês nos ferraram a vida toda, um século e pouco, e agora vocês ainda querem perguntar se a gente quer ficar independente, se a gente quer ficar independente ou não? É óbvio que a gente quer ficar independente. Então, em julho de 1962, a maioria dos argelinos votou pela independência do país, né? Bom, houve um saldo no total de 1 milhão de argelinos mortos e o êxodo de cerca de 900 mil colonos. Tá? Esses colonos foram para a França, foram para outras regiões aí, e aí então a Argélia se tornou esse país independente, então, a partir de 1962, República Islâmica da Argélia. Bom, gurizada, assim, ó, deixa eu só situar aqui um pouco para vocês. Antes da gente falar sobre... Eu quero fechar aqui agora, eu quero mostrar um outro material para vocês. Antes da gente seguir sobre mostrando o caso da colônia portuguesa, tá? Eu quero mostrar para vocês, então, um outro material aqui que eu tenho, que eu acho que é importante vocês anotarem. Esse material, ele não está no livro de vocês. Aqui. Eu detesto o termo descolonização, mas tá lá. Vamos ver aqui. Estou esperando abrir aqui o arquivo, que eu quero falar para vocês sobre um outro caso muito famoso, que é o caso do Congo, tá? Demora. Tá abrindo aqui. Nossa, que arquivo demorado. Mas vamos lá. Achei. I found. Aqui, ó. Vou abrir aqui o arquivo e vou colocar para vocês. Eu espero que eu não seja derrubado, mas tudo bem, vamos lá. Esse caso eu quero que vocês anotem, tá? Porque esse material aqui não tá no livro de vocês. É um caso que ele é importante, que é aqui, ó. Espero que não caia agora a transmissão. Alguma coisa aqui. Tá abrindo. Tá. Uhum. A independência do Congo. Que é... Olha o tamanho do Congo. Ali no mapa. Sim, é tudo aquilo que vocês estão vendo. Vale lembrar que o Congo, tá? O Congo, lá no final do século XIX, o Congo, ele, após a Conferência de Berlim, aquela que fez a partilha da África, o Congo ele passou a ser propriedade pessoal do rei belga Leopoldo I. Isso vocês viram lá no final do ano passado, a partilha da África, aquela coisa toda lá daquele carniceiro do rei Leopoldo. O rei Leopoldo, que foi um dos personagens, vocês devem ter visto, que recentemente, nesse movimento de derrubada das estátuas de algumas personalidades, teve várias de suas estátuas pichadas e arrancadas dos lugares. Vocês devem ter visto isso. Então, o Congo ele virou propriedade pessoal do rei belga. Depois disso, virou colônia belga. Na verdade, assim, ó, o rei Leopoldo ele nunca foi lá. Nunca teve no Congo. Mas
depois que foram denunciadas as atrocidades cometidas contra a população na exploração do Congo, o parlamento belga tirou as terras do Leopoldo. Agora é do governo belga. Tá? E aí é o seguinte, essa grande região, ela serviu durante muito tempo para a pilhagem e a exploração de diamantes, ouro, cobre, estanho e outros metais aí de valor superestimado no mercado internacional. Então o Congo, durante muito tempo, ele serviu para isso, certo? Mas em 1959, várias manifestações populares violentas obrigaram a Bélgica, em 1960, a conceder a independência do país. Em 1960, foi transformado em Estado Livre do Congo, tendo como primeiro-ministro o Joseph Kasavubu, como presidente, na verdade, o Joseph Kasavubu, e como primeiro-ministro o Patrice Lumumba. Esse Patrice Lumumba, que foi o líder do movimento nacional congolês, o Lumumba, que era um cara que... Deixa eu dar uma olhada aqui no material de vocês antes, só para a gente continuar aqui um pouco, só me situar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se ele está nesse movimento aqui. Gana, atividades, esperem um pouquinho. Vamos dar uma situada aqui. Líderes negros. O Lumumba, que estava no 5º Congresso Pan-Africano. O Lumumba, que foi um dos líderes, um dos líderes africanos, uma elite intelectual que estava naquele 5º Congresso Pan-Africano lá em 1945. Então o Lumumba, do Movimento Nacional Congolês, ele vai estar envolvido nesse processo. Mas o que vai acontecer, gurizada? Se vocês acham que os belgas iam aceitar essa independência do Congo assim numa boa, acharam errado, tá? Acharam errado, porque logo após a independência do Congo, uma de suas províncias também se declarou independente, que foi a província de Katanga. A província de Katanga e logo depois também a província de Kassai, elas iniciaram um movimento separatista. Porque é o seguinte, gurizada, Katanga, o movimento de emancipação dessa província do Congo, bom, primeiro ponto é que essa era uma região mineradora, tá? E esse movimento de emancipação foi promovido por soldados belgas e por mercenários a serviço de uma companhia belga chamada União Mineral. Tá? E aí, então, após a independência do Congo, aconteceu uma guerra civil nesse território, por causa que tanto a província de Katanga, que era essa província aí, cheia de minerais, rica em minerais, tanto quanto Katanga e Kassai entraram em guerra para se separar. E aí o Congo entrou numa guerra civil. Lumumba não conseguiu obter ajuda nem das Nações Unidas, nem da União Soviética, que era a qual o Lumumba ele tinha uma certa simpatia, para enfrentar os rebeldes. O Lumumba ele foi demitido do cargo pelo presidente Kasavubu. O Kasavubu, gurizada, que ele era, inclusive, aliado aos belgas e aos norte-americanos. E logo depois, o Lumumba foi preso e assassinado por mercenários lá em 1961. Bom, o Lumumba, ele acabou se transformando num símbolo da independência africana, num Congo dividido em várias facções rivais, marcado por lutas crescentes, só contida essas lutas quando a ONU decide finalmente intervir na região, entregando o cargo de primeiro-ministro em 64 ao líder da independência de Katanga, um cara chamado Moisés Tshombe. Eu vou até colocar o nome dele, eu vou digitar o nome do cara aqui, do líder lá de Katanga. Moisés Tshombe. É um nome bem esquisito, né? E aí, então, parece que dava uma pacificada na coisa. Mas, em 1965, o Tshombe é derrubado por um golpe liderado pelo general Mobutu Joseph Désiré, ou mais conhecido, como vocês estão vendo ali, Mobutu Sese Seko, tá? Que
Esse Mobutu, então, ele vai se tornar ditador, ele vai estabelecer uma ditadura pessoal, ele vai implantar uma ditadura pessoal. Em 71, ele vai mudar, na verdade, ele vai mudar o nome do país para Zaire, né? Ele vai mudar o nome do país em 71 para Zaire, e esse cara, o Mobutu, ele vai, inclusive apoiado pelos Estados Unidos, né? Isso é um ponto importante. O Mobutu vai implantar uma ditadura pessoal e vai permanecer no poder até 1997, quando foi deposto pelo Laurent Kabila, que vai depor o Mobutu. O Mobutu, ele vai morrer no exílio logo em seguida de câncer na próstata, né? Não queria levar a dedadinha lá, né, para fazer o exame, né? Porque eu sou, né, não posso, né, levar a dedada, né, o exame de próstata. E aí, em 97, o país voltou a ter a denominação República Democrática do Congo. Então, desde 97, após a queda no Mobutu, é que o país voltou a ser República Democrática do Congo, mas ainda permanecendo mergulhado em várias crises, confrontos entre etnias rivais e facções políticas, com o agravamento das suas dificuldades socioeconômicas. Na verdade, né, gurizada, quando a gente fala em República Democrática do Congo, a gente pensa em dois pontos: nos conflitos que estão rolando lá, né, em algumas regiões por causa dos recursos minerais, e a outra referência da República Democrática do Congo, os torcedores do Internacional não vão gostar de lembrar de um fato ocorrido há 10 anos atrás com um clube de futebol lá desse país, República Democrática do Congo. Nem vou falar o nome aqui porque você sabe, né, não vou querer instigar o clubismo aqui que vocês vão lembrar. Sim, aquele time africano que ganhou do Inter aquela vez, era lá da República Democrática do Congo. São as únicas referências que a gente lembra aqui, tá? Antes de falar no caso da colônia portuguesa, eu quero falar desse outro caso. É um caso que também não está no material de vocês, que é um tema que pode aparecer em algum material aqui para vocês, que é o caso da Nigéria. Tá? A Nigéria também uma colônia inglesa, é um caso que vocês podem anotar aquilo ali. O caso da Nigéria, ele é um caso que às vezes pode aparecer, por exemplo, numa prova da URGS, por exemplo. A Nigéria, então, em 1960, ela teve a sua independência concedida pela Grã-Bretanha, tá? E aí, depois da independência, começou a haver um crescimento do nacionalismo na Nigéria, porque assim, gente, a Nigéria é um país que tem muito petróleo, tá? E aí é o seguinte, lá em 1967, justamente uma província ao sul da Nigéria, uma província por coincidência rica em petróleo, ela inicia um movimento separatista, a província de Biafra. Biafra é aquele cantor, né? Não, é só o nome aqui, né? Então, associada a uma questão do petróleo, associada a uma questão étnica, porque a etnia majoritária nigeriana dos Haussás contra a etnia Ibos, que vivia lá em Biafra, eles entram numa guerra civil, e essa guerra, que durou 3 anos, matou 2 milhões de pessoas. Foi algo assim bem complicado, né, gente? Foi algo assim bem complicado aqui, o que aconteceu lá na Nigéria. E a Nigéria, que hoje, se vocês forem pegar no noticiário, bom, a Nigéria, ela está envolvida lá naquelas questões lá, envolvendo ações do grupo terrorista Estado Islâmico, Estado Islâmico e Al-Qaeda vem atuando muito lá na Nigéria hoje. Então, são esses pontos aqui que a gente pode falar um pouco agora. Bom, gurizadinha, agora deixa eu ver se eu encontro o que eu quero aqui. Deixa eu ver se tem outro caso. O caso da África do Sul, a gente pode fechar aqui agora. O caso da África Portuguesa, deixa eu interromper esse material aqui para vocês, porque agora eu já fechei essa parte. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês um outro arquivo. Vamos aproveitar aqui, ó. Aproveitar aqui uns arquivos que eu tenho. Vamos ver 2018, 2019... 2017. E não vou falar aqui ainda porque
Por exemplo, a prova da URGS em 2020, eles cobraram a Revolução dos Cravos, né? Que é um tema que a gente vai trabalhar ali agora. Deixa eu abrir aqui só ver uma coisa que eles cobraram sobre a história da África nos últimos anos, só para a gente fazer uma consideração: etnias, Revolução Russa, Turquia, parará, parará, fascismo, ai papai, imagem Rio Grande do Sul, parará, imagem abaixo, não, África contemporânea, aqui ó, pá, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Achei uma questão 2017, achei aqui, vamos ver 2019, vamos ver uma coisa que é do Paraguai, não, parará, aqui, ó, outra questão boa, 2018, vamos lá, vamos separar aqui os arquivos para mostrar para vocês. Paraná, 18, Turquia, Brasil, América, Pablo Picasso, não, 21, 22, aqui, ó, eita manhinha, 17, 18 e 19. Deixa eu abrir aqui um outro arquivo para mostrar para vocês, resolução 19, 13 e 18. Tá. Bom, turma, vou abrir agora aqui para vocês umas questões sobre a história da África para nós fechar aqui essa parte. Uma PDF. Então, aqui, ó. Estou abrindo aqui uns arquivos para mostrar para vocês. 2017. Tá? 2017, veja o que a URGS cobrou sobre a história da África contemporânea. 1 milhão de Tutsis, aproximadamente, foram assassinados pelo governo representante da maioria Hutu, no que foi considerado um dos piores genocídios étnicos do século XX em Ruanda, no ano de 1994. Sim, é verdade. Uma guerra civil devastou Serra Leoa, antiga colônia inglesa e um dos principais exportadores de diamantes, deslocando mais de 2 milhões de refugiados para outros países entre 91 e 2002. Sim, é verdade. Assistam Diamante de Sangue, se alguém já assistiu. Tá? É uma referência muito pesada, mas que fala sobre esse caso aqui de Serra Leoa. O 3. O recém-independente país do Sudão do Sul perdeu sua autonomia ao ser reincorporado ao Sudão após uma guerra civil em 2015. Desde 2012, o Sudão do Sul é separado do Sudão, tá? Bem como quando falou ali, Fábio, questão bem específica essa, tá? Então, essa questão aqui foi uma questão, como eu digo para vocês, ó, olha o nível de dificuldade que eles cobram sobre a história da África contemporânea, tá? Beleza, vamos passar para a próxima questão aqui de 2018. Considere as afirmações abaixo sobre a história da África contemporânea. Essa aqui, gurizadinha, 2018, né? 2018, questão 23. Essa aqui, vou dizer uma coisa, ó, questão 23. Questão 23, prova da URGS 2018, tá? Em alguns países, a recente ascensão de grupos fundamentalistas como Boko Haram, Al-Qaeda e Al-Shabaab tem favorecido a desestabilização política na região. Sim. Coisas que assim, gente, né? Esse vestibular cobra muita coisa de atualidade. No item 2, no sul do continente, a vitória recente das guerrilhas socialistas contra os governos de Moçambique e Angola significou uma recolonização formal da região pela China. A China colonialista, muito boa, né? Mas não, item 2 está errado. Item 3, em países como Serra Leoa e Libéria, a mineração e o comércio foram fundamentais para o maior desenvolvimento econômico e a estabilidade dos seus regimes democráticos. Não, gurizada. Né? Serra Leoa, não. Serra Leoa, não. Esquece. Então é só a número 1 que está correta. A questão de 2019. Só confirmar uma coisa aqui, questão 19, 15, tá.
Ó, ali, ó, na Argélia, após o conflito com os grupos independentistas, a França manteve o controle da antiga colônia. Para! Falso! Acabamos de ver ali na aula, né? É falso. Então, tu já eliminou 3 alternativas já de cara. No Congo recém-independente, o primeiro-ministro Lumumba foi deposto e assassinado por uma coalizão entre grupos locais rivais, os antigos colonialistas belgas e a CIA. Sim. Bom, é que assim, né, gente? Né? Vocês viram que só sobrou a e a D, que era falso. Então, por lógica, verdadeira. É que assim, né, Fábio? Regimes democráticos. A Libéria hoje tem um regime democrático. Inclusive, o presidente da Libéria é um ex-jogador de futebol, é o George Weah. Acho que chegou a ser melhor do mundo, eu acho, nos anos 90. Bom, jogou no Milan, o George Weah. No terceiro item, aqui mata a charada. No Quênia, a rebelião Mau Mau foi duramente reprimida pelos colonizadores britânicos, o que causou o assassinato e a internação de milhares de quenianos em campos de concentração ao longo do conflito? Sim, gurizada. Se vocês acham que campo de concentração é coisa só de alemão nazista, acharam errado. Os ingleses também tinham os seus, tá? Então ali é verdadeiro. Pesada, né? E a última, bom, olha o que diz na última questão, ela é meio óbvia. No Senegal e no Benin, a maior parte da população votou favorável à continuidade da administração colonial francesa. Cara, não tem nem lógica isso aqui, né? As colônias quererem continuar sendo colônias. Então, nessa questão ali, é falso, né? Então, ali, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, olha o tipo de questão que eles colocam. Gente, a questão sobre a história da África contemporânea que a UFRGS cobrou esse ano, 2020, vestibular feito no final do ano passado, é sobre a Revolução dos Cravos e as colônias portuguesas, tá? Então, que é um tema que eu vou trabalhar com vocês na aula de amanhã, tá? Deixa eu interromper aqui a gravação. Espero que não caia o sinal aqui também. Pronto. Aqui, turma, tá? Nós vamos então começar hoje, né? Vamos ver nessa aula de hoje o fim do Império Português na África. O Império Português africano, o Império Português na África, ele foi, né? Então é uma coisa que é interessante que quando a gente para analisar, que Portugal foi o país europeu que mais se empenhou, foi o que mais se empenhou em manter os seus domínios coloniais na África. Né? Vale lembrar que Portugal, um país pequeno dentro da Europa, um país comparado com outros países da Europa decadente, né? Se tu for pegar, por exemplo, no caso, Portugal, que era governado de modo autoritário desde a década de 30 pelo Antônio de Oliveira, e o Salazar se recusava de maneira total a negociar com as lideranças africanas que reivindicavam a emancipação das colônias. O governo de Portugal, inclusive, negligenciava a ONU e a comunidade internacional que condenavam a manutenção do domínio colonial. Então, ali vocês percebem que e isso vai explicar o porquê que Portugal vai ser, Portugal, na verdade, vai ser o último dos países europeus que tem colônias na África a ceder a independência dessas colônias, né? A aceitar esse processo de independência das colônias. Então, para tu negligenciar a ONU e a comunidade internacional, pô, que filhos da mãe esses caras, né? Putz, grila. Mas, enfim, a gente vai falar aqui, então, brevemente, um pouco mais sobre alguns casos, né? No caso, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, tá? A gente vai ver aqui, por exemplo, para falar desse primeiro caso, que na verdade, ali onde diz Guiné-Bissau, também é importante falar sobre Cabo Verde. Na verdade, assim, Cabo Verde é um arquipélago e Guiné-Bissau fica na África continental. Mas isso tudo era administrado como uma coisa só. Na colônia da Guiné-Bissau vai se destacar, então, a liderança do político e intelectual Amílcar Cabral, que foi o fundador, então, do PAIGC, né, que era o Partido Africano pela Independência da Guiné e Cabo Verde. Esse cara, então, assim, ó, né, se a gente for, na verdade, a luta
ela começou lá em 1961, esse que é o ano correto ali da fundação do Partido Africano pela Independência da Guiné e Cabo Verde. Só que é o seguinte, né, gurizada? Em 73, com mais de 2/3 dos territórios, do território de Cabo Verde e Guiné-Bissau, controlado pelos rebeldes, o Amílcar vai ser assassinado, mas no mesmo ano, então, 1973, o PAIGC ele vai proclamar a independência da Guiné-Bissau. E aqui eu vou colocar alguns nomes, né? Eu vou ter que digitar alguns nomes aqui para vocês, que vocês coloquem ali, que vocês podem complementar essas informações, que o cara que vai proclamar de fato a independência de Guiné-Bissau vai ser um cara chamado Luiz Cabral. Esse é o cara, então, que vai acabar... Na verdade, a independência ela foi proclamada em 73, embora a independência de Cabo Verde ela só tenha sido oficializada, então, em 1974, após esse episódio da Revolução dos Cravos. Só que assim, ó, o que vai acontecer, que eu quero que vocês anotem aí para que vocês entendam. Então, ali, ó, de 1974 até 1980, Cabo Verde e Guiné-Bissau era um país só, era um território só. Só que lá em 1980, Cabo Verde vai se separar de Guiné-Bissau, vai se tornar um país à parte, né? O arquipélago de Cabo Verde vai se tornar um país à parte. Em 80, Cabo Verde se separa da Guiné-Bissau e na década de 90, e aí é uma curiosidade que é interessante, tanto Cabo Verde quanto Guiné-Bissau, eles adotaram, desde de um princípio, regimes de orientação marxista, mas que nos anos 90, com o fim da União Soviética, eles abandonam esse modelo marxista de um só partido e ampliam as liberdades políticas e econômicas, estabelecem eleições pluripartidárias, mas que não acabam com as dificuldades sociais e econômicas desses dois países, muito menos as rivalidades e confrontos em outras décadas. Por exemplo, assim, ó, Cabo Verde é um arquipélago, né? É um arquipélago que os portugueses ocupavam lá desde as grandes navegações. Em Cabo Verde, por causa da aridez do solo e outras dificuldades agrícolas, houve, especialmente lá nos inícios de 2000, um forte movimento de emigração da ilha, cabo-verdenses que abandonaram a ilha e que foram ou para o continente, foram para regiões do continente africano, ou até vieram para o Brasil mesmo, né? Tem vários cabo-verdenses que moram no Brasil hoje, inclusive. E na Guiné-Bissau, que é na parte continental, prevaleceram vários motins, atuações de guerrilha, deposição de presidentes. Então a coisa não foi muito fácil lá nesses dois territórios aqui, ó, tá? Bom, assim, ó, no caso, então, Guiné-Bissau, vocês viram que teve essa formação desse partido africano. Angola e Moçambique também houve a formação de grupos que vão lutar pela independência desses territórios, né? Então, aqui, depois eu quero falar um pouco mais sobre eles, tá? No começo dos anos 70, a luta armada pela independência ela vai se fortalecer, enquanto que o governo salazarista, ao invés de ceder, só aumentava o controle sobre os seus territórios, reprimindo com violência as manifestações contra o regime em Portugal. Só que tem um detalhe, gurizada, só que tem um detalhe que é importante. Em 1969, o Antônio Salazar morre, tá? Mas o regime que foi estabelecido por ele ainda vai durar mais 5 anos, até que no dia 25 de abril de 1974, e esse é um tema que ele vem aparecendo muito nos últimos tempos, acontece um episódio conhecido como Revolução dos Cravos, né? Então, o nome é Revolução dos Cravos por causa dessa cena que vocês estão vendo ali, os caras... esse grupo de jovens militares derruba o regime ditatorial em Portugal. O nome Revolução dos Cravos, os caras aí com as metralhadoras com um cravo colocado no cano dos seus fuzis, né? Então, por isso, do nome Revolução dos Cravos. Aliás, deixa eu só dar uma procurada aqui. Tem um material, vamos ver se aparece aqui. Bolsa de valores, esse aqui não.
Tá aqui em inglês. Aqui, ó. Inclusive, esses temas aqui, né, do colonialismo português, caiu na prova da URGS desse ano. Depois eu quero mostrar no final para vocês. Quando eu encerrar esse tema, eu quero mostrar essa questão aqui sobre o fim do Império Colonial Português, tá? Bom, vamos lá então agora para falar sobre o que aconteceu nesses dois casos, principalmente no caso de Angola e no caso de Moçambique, que são os dois casos aqui, então, que a gente vai dar mais prioridade. Vamos ali, então, agora, deixa eu pegar o meu controle aqui para poder passar adiante. Angola. Vamos começar falando de Angola. Na verdade, em Angola, a luta armada ela começou lá nos anos 60, tá? E aqui é um ponto que ele é importante, tá? Em Angola, a gente tem três grupos, né? Na verdade, diz que a luta armada ela começou em 61, mas a formação desses grupos ela varia com o passar do tempo. Por exemplo, o primeiro nome que aparece ali, ó, MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola, ligado ao Bloco Soviético. Esse grupo, tá? Esse grupo ele foi fundado em 1956, tá? Por esse cara que tá ali o nome dele, Agostinho Neto. Agostinho Neto, ele era um poeta. Na verdade, a formação do Agostinho Neto era médico, tá? Ele foi um cara que ele fez medicina em Portugal. Ele era poeta. Inclusive já caiu questão no Enem com poesias do Agostinho Neto. Então depois eu quero mostrar para vocês como é que acho que foi 2014 que caiu uma questão sobre ele, tá? O MPLA ligado aos países do bloco soviético, a FNLA, né, a Frente Nacional de Libertação de Angola, que ali no material de vocês está dizendo ligada diretamente aos Estados Unidos. A FNLA, eu vou colocar aqui o nome do líder da FNLA, porque às vezes é importante vocês saberem os nomes dos caras, né? Não que se peça muito, mas é importante, né? Tá ali o nome dele, né? O Holden Roberto é o nome do cara. Esse grupo da FNLA acabou sendo dissolvido nos anos 70, tá? E o último representante aqui desses grupos, tá? Que foi a UNITA, que ela diz ali que ela foi inicialmente vinculada à China, porém depois a China, quando percebeu a real intenção da UNITA, largou fora, né? Então, assim, ó, a UNITA ela vai receber o apoio principalmente da África do Sul, sim, gente, da África do Sul, do regime do Apartheid. A África do Sul, do regime do Apartheid, ela apoiou a UNITA, né? A UNITA que era liderada por esse cara ali que vocês estão vendo o nome, Jonas Savimbi. Então, esses eram os três grupos que ocupavam regiões em Angola, né? Mas o que vai acontecer aqui, ó, tá? A Revolução dos Cravos, a Revolução dos Cravos, ela que vai derrotar a ditadura fascista portuguesa, né? Porque o salazarismo é um fascismo, tá, gente? É o fascismo na versão portuguesa, é um fascismo católico, né? Portugal é um país bem católico, tá? No caso, a Revolução dos Cravos, ela vai resultar num acordo, tá? O nome desse acordo, isso é importante também vocês anotarem aqui, o nome do acordo que vai dar que vai reconhecer a independência de Angola, o Acordo de Alvor. O acordo ele vai marcar a libertação angolana para 1975, que é o ano seguinte. Tratado de Alvor ali, vocês têm acordo do Tratado de Alvor, tá? Agora que eu vi que está no material ali para vocês, tá? Mas o que vai acontecer, certo? Diante da ocupação do norte de Angola pela FNLA, apoiada por Zaire, tá? Na aula de ontem eu falava para você sobre o Zaire, que era ocupado pelo ditador Mobutu desde 1967. Então ali tu tem o norte de Angola apoiado pela FNLA, apoiado naquele momento pelo Zaire e não pelos Estados Unidos. É que assim, ó,
O Zaire, vamos falar a verdade, o Zaire era uma ditadura pró-Estados Unidos, então praticamente dá na mesma. Tá? O Sul era apoiado, o Sul era ocupado pela UNITA, apoiado então pelo regime racista da África do Sul e pelos Estados Unidos, e o MPLA, que era apoiado pela União Soviética e depois pelo governo cubano, né, dentro daquela ótica da Guerra Fria, o MPLA ocupou a capital, Luanda, e proclamou a independência. Então a gente tem Angola em 75 dividida em 3 grupos, certo? E o que aconteceu? Nós vamos ter essa guerra civil, que vai durar até 1992, inicialmente, tá, gente? Na verdade, a guerra civil em Angola, se vocês forem olhar ali, ó, no material de vocês, fala que a guerra terminou em 92 em Moçambique, em 2002 em Angola. Mas como assim terminou em 2002? É que assim, ó, gurizada, só para entender um pouco, ó, tá? Então, houve, com o Tratado de Alvor, houve a guerra civil, o FNLA acabou sendo dissolvido lá no final dos anos 70, mesmo assim, a luta continuou arrasando cada vez mais a economia angolana. A normalização do país, ela vai começar, tecnicamente, ela vai começar no início dos anos 90 e o final da Guerra Fria. Isso vai estimular a decisão de promover eleições pluripartidárias em 92. Então, assim, ó, a Guerra Civil em Angola, ela vai, num primeiro momento, durar 17 anos. Ela vai durar, então, até 1992. Mas o que vai acontecer em 1992? Vocês podem anotar aquilo que está ali no slide, que isso é bem importante para vocês entenderem. Só que quando acontece essas eleições pluripartidárias em 1992, o José Eduardo dos Santos, que era do MPLA, vence a eleição, assume a presidência, mas o Jonas Savimbi, da UNITA, não reconhece a vitória do José Eduardo e a Guerra Civil reinicia. Só para vocês entenderem uma coisa, gurizada. O que vai acontecer aqui? Deixa eu só buscar uma informação aqui para ver se confere. Agostinho Neto. O Agostinho Neto, ele foi o líder da independência de Angola. Tá? O Agostinho Neto, através do MPLA, ele ocupou Luanda. Né? Então, e ele acabou se tornando presidente de Angola. Só que é o seguinte, gurizada, né? Aconteceu o seguinte, em 1979, o Agostinho Neto descobriu que estava com câncer, num estado bem avançado, e aí ele foi levado para ser operado na União Soviética, lá em Moscou. Só que lá em Moscou, o Agostinho não aguentou a cirurgia e morreu. Tá? Então, no lugar do Agostinho Neto, assumiu lá em 1979 o José Eduardo dos Santos, que é esse cara ali que vocês estão vendo o nome. Tem uma história, vou contar para vocês uma história curiosa sobre o Agostinho Neto. Tá? Quando o Agostinho morreu, os soviéticos fizeram com o corpo dele o mesmo processo que eles fizeram com o corpo do Lenin, sabe, né? O corpo do Lenin, ele tá mumificado lá no mausoléu lá em Moscou, todo mundo aqui sabe disso, né? Só que assim, ó, mumificaram o corpo do Agostinho e levaram para Angola, né? Só que pouco tempo depois, o corpo do Agostinho começou a deteriorar. E aí eles tiveram que enterrar o Agostinho. Então o que acontece, né? Qual que foi a conclusão que eles chegaram? Que aquele processo de mumificação que o corpo do Lenin passou lá há muito tempo, que está lá até hoje, ele só funciona na Rússia, que é muito frio. Angola é um país quente, então não rola sentimento lá. O corpo começa a se deteriorar igual mesmo com aquele processo. Bom, só uma curiosidade. Então, assim, ó, gente, né? Acontece a vitória do Agostinho Neto lá em 92, o acordo de paz é desrespeitado, né? A UNITA não reconhece o resultado e a guerra civil ela vai prosseguir até 2002, certo? Só que assim, ó, o que vai acontecer, gurizada, nesse meio tempo? Em 1996, que é o caso, tá? Em 1996 se tentou uma de governo
unindo os dois grupos, se tentou uma coalizão de governo em Angola formado pelos dois grupos, o MPLA e a UNITA, que logo resultou em mais confrontos armados. E aí em 2001 já haviam se computado, então de 76 a 2001 já havia se computado pelo menos 1 milhão de mortos em Angola, tá? 1 milhão de mortos, milhões de desabrigados e destruição generalizada do país. A infraestrutura de Angola ela foi completamente arrasada pela guerra, as condições de saneamento e higiene se precarizaram, a expectativa de vida, claro que agora ela melhorou um pouco essa expectativa, mas no final da Guerra Civil a expectativa de vida em Angola era 46 anos. Tá? Mas o que aconteceu, né, gurizada? Mesmo no final da guerra, tá? Os angolanos viviam e ainda vivem sob ameaça constante, porque haviam sido espalhados pelo território do país, haviam sido espalhadas pelo país 12 milhões de minas terrestres, tanto pelo MPLA quanto pela UNITA. E, gurizada, mina terrestre é uma cilada. Ah, gurizada, se você for pegar, por exemplo... Ah, e outra coisa, em fevereiro de 2002, aí um ponto que é importante para o fim da Guerra Civil em Angola, um ponto que não é falado, em fevereiro de 2002, o Jonas Savimbi é assassinado por soldados do exército angolano e em abril é assinado um cessar-fogo. E aí só que a Guerra Civil acabou. Então, assim, ó, 27 anos de Guerra Civil em Angola. E só para nós falar um pouco mais sobre o caso angolano, só para nós fechar, o armistício que prometia, então, a anistia e paz depois de 27 anos de guerra, ele foi apoiado pela nova liderança da UNITA e também pelo presidente José Eduardo dos Santos. E aí, nos anos seguintes, e isso vai até hoje, nos anos seguintes prevaleceu o empenho do governo, do empenho angolano, na reconstrução nacional e a ativação dos negócios regionais com a participação do país na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, é o nome do grupo, tá? Que procura ampliar o livre comércio e eliminar as barreiras tarifárias entre os países da região. E aí, em 2012, houve uma nova eleição presidencial e, mais uma vez, o José Eduardo dos Santos ganhou. Então, deixa eu ver agora aqui uma coisa de Angola, ver quem que é o cara agora. Agora, o presidente de Angola é um cara chamado João Lourenço, é o nome do cara, tá? Vamos só dar uma confirmada aqui como é que funciona o sistema político de Angola para a gente não pensar assim como é que o cara consegue, né? Atualmente é o João Lourenço, e aí em 2017 assumiu o João Lourenço, no lugar do José Eduardo dos Santos. Esse é o cara que José Eduardo dos Santos, deixa eu só confirmar se ele ainda é vivo. Sim, ele ainda é vivo. O José Eduardo dos Santos, ele vai fazer daqui 2 semanas 78 anos. Tá bem vivinho, José Eduardo dos Santos. O governou de 79 a 2017. Então ficou 38 anos no cargo. Tá? Mas as eleições de Angola permitiram, né, que ele se reelegesse, né? Enfim, o sistema político angolano é diferente do nosso. Bom, agora, né, gente, então, como eu falei para vocês, Angola tem um grande problema, que é a questão das minas terrestres. Angola hoje, proporcionalmente, é o país onde há mais mutilados por essas minas terrestres. O que é uma mina terrestre, gurizada? É um artefato, né? Parece um pratinho que você enterra no solo, né? E aí, quando passa uma pessoa, um veículo, pisa em cima, buf, esse tipo de mina terrestre assim que a gente está falando, tá? E claro, né, a mina terrestre, qual que é a função dela? Numa guerra, é dificultar o avanço das tropas inimigas. Bom, calcula-se que em Angola tenham 23 mil civis, gurizada. Poxa, 23 mil é quase... vamos colocar aqui a conta, é quase, vamos botar, pensa, Iji tem 80 mil habitantes, por exemplo, então 23 mil, faz a conta aí, quase 30% de uma cidade de Iji. Então, assim, a ONU calcula que 23 mil civis, dentre os quais muitas crianças,
tenham sido mutilados por pisar acidentalmente nessas minas terrestres instaladas no país durante a Guerra Civil. E é uma ameaça que persiste até os dias de hoje, porque não apenas em Angola, né, mas em várias partes do mundo, mas em Angola é um caso muito emblemático, é essa questão aqui das minas terrestres. Há várias reportagens, eu me lembro disso. Na verdade, eu me lembro, quando eu era mais novo, eu me lembro que até várias campanhas várias campanhas feitas para encontrar essas minas terrestres e desarmá-las, né? Desenterrá-las e desarmá-las. Porque assim, gurizada, tu achar uma mina terrestre, retirar ela com cuidado... Gente, é uma das operações mais perigosas que existe hoje e mais demoradas desenterrar uma mina terrestre, porque o risco é muito grande, então acaba acontecendo esse tipo de situação. E agora, vamos passar para o próximo caso aqui, que é o caso de Moçambique. Então aqui o caso de Moçambique é um caso também que vai acabar levando a questão de uma guerra civil, diferenças internas, baseadas no jogo de interesses que marcava a chamada Guerra Fria, estando as facções combatentes ligadas a um lado ou ao outro. Bom, aqui no caso de Moçambique, o processo de independência, na verdade, ele foi iniciado em 64, né? Na verdade, o material que eu tenho aqui fala que foi em 62, mas enfim, tá? Então, ele foi iniciado o processo com a formação da Frente de Libertação de Moçambique, a chamada Frelimo. A Frelimo, que era comandada por esse cara, que vocês estão vendo o nome ali, vocês podem anotar, esse cara chamado Samora Machel, que foi, então, durante muito tempo. Tá? De inspiração socialista. Então, aqui no caso, o processo foi iniciado pela Frelimo, mas assim, ó, o que acontece? Quem fundou a Frelimo, na verdade, assim, ó, quem fundou a Frelimo não foi o Samora Machel, foi um outro cara que eu vou colocar aqui o nome dele. A bandeira de Angola, sim, tem a ver com o MPLA, né? Que é um facão e uma meia engrenagem, né? Parece uma foice martelo estilizada, se tu for analisar, né? Deixa eu só colocar aqui a bandeira de Angola, só para... sim, justamente, a inspiração é da... Deixa eu só voltar aqui um pouco para pegar a bandeira de Angola. No caso ali agora, no caso antigamente era vermelho e preto e uma estrela, né? Hoje a bandeira de Angola, vamos ver uma coisa que Angola, como é que é a bandeira? Exatamente, ela é metade vermelha, metade preta por causa do MPLA, e aí tu tem aquele símbolo que parece uma foice martelo estilizada, na verdade é o que? Uma meia engrenagem e um facão, né? Eu acho muito estilosa a bandeira de Angola, naquele estilo, ao invés de uma foice e um martelo, é uma meia engrenagem e um facão. É a raiz do negócio ali em Angola, como a gente costuma dizer. Bom, voltando ao caso moçambicano, vamos pegar aqui o caso moçambicano. O caso de Moçambique é o seguinte, num primeiro momento, quem fundou a Frelimo não foi o Samora Machel, foi um cara chamado Eduardo Mondlane. Só que o Mondlane, ele acabou sendo assassinado em 1969, e aí o Samora Machel tocou adiante o processo. Bom, com a Revolução dos Cravos, em 74, Portugal acelerou as negociações pela libertação da colônia, reconhecendo a sua independência em 1975, através do Acordo de Lusaka, vocês podem anotar aquele nome ali, com o Samora Machel na presidência. Só que, o que acontece, né? Mais uma vez, entra aqui a África do Sul como um governo que vai vir a tentar desestabilizar o governo socialista do Samora Machel. Porque assim, gurizada, a África do Sul, ela era governada desde muito tempo por uma minoria branca. A África do Sul, ela existia, né, então, o regime segregacionista oficializado do apartheid. A África do Sul, que era alinhada com o bloco dos Estados Unidos nos anos 80, e a África do Sul, então, ela procurou desestabilizar o governo do Samora Machel, apoiando a Renamo.
Resistência Nacional Moçambicana. Então, assim, ó, gurizada, olha que informação pesada que eu vou dizer aqui para vocês agora. Mas a África do Sul, ela estabeleceu esse regime segregacionista com o aval dos Estados Unidos. Sim, gurizada. Né? Enquanto a África do Sul... qual que era o papel da África do Sul ali qual que era o papel do regime segregacionista sul-africano ali na África do Sul? Servir de cão de guarda dos interesses dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, porque tanto em Angola quanto em Moçambique chegaram ao poder governos de orientação marxista. Né? Então, é isso que é interessante, né? O regime do apartheid ele só acabou porque lá no começo dos anos 90, quando o bloco soviético começou a desmoronar, né? Aí não tinha mais motivo para ter o regime do apartheid. Então, olha só, né, gente? Então, o regime segregacionista do apartheid, enquanto ele servia aos interesses dos Estados Unidos, ele estava lá. Tá? Isso é fato. Isso é muito fato, isso é incontestável, certo? O papel dos Estados Unidos na manutenção do apartheid durante todos esses anos foi importante. Eles vão negar isso, mas eles contribuíram muito para o apartheid durar o tempo que durou. Né? Então, especialmente por causa da Guerra Fria. Bom, voltando ao caso de Moçambique, tá? Voltando ao caso de Moçambique, então, nos anos 80 houve essa tentativa de desestabilização do país através do apoio da Renamo pelo governo sul-africano, e mesmo com a assinatura de um acordo, olha o nome do acordo, eu vou colocar o nome do acordo, um acordo de... O nome do acordo é do Acordo de Incomate, que estabeleceu a não agressão com a África do Sul, os confrontos foram longe, tá? Então aqui no caso de Moçambique diz o seguinte: somente na década de 90, com a abertura do país, que se estabeleceram acordos entre o governo e os guerrilheiros para a pacificação moçambicana. Em 94, foram realizadas novas eleições, então, após o final da Guerra Civil, foram realizadas novas eleições que deram a vitória ao líder da Frelimo, o sucessor de Machel, um cara chamado... Eu vou colocar aqui o nome do cara. Ai, peraí, passei adiante aqui, ó. Joaquim Chissano, esse é o nome do cara, tá? E aí, qual que foi a função do Chissano? Reconstruir o país. Porque a guerra civil ela devastou o país, ela acabou gerando a saída de mão de obra qualificada do país, esgotou a economia, mexeu com as condições de saneamento básico, então várias epidemias de fome, de tifo, de cólera. Tá? Bom, então o que nós temos aqui? Ó? O novo presidente, então, ele se voltou para a reconstrução do país, conseguindo um relativo êxito no controle da inflação e na aplicação de um programa de privatizações. Foi reeleito em 99, dando ênfase a obras de infraestrutura e ao crescimento econômico, conseguindo a vitória do seu candidato à presidência em 2004, um cara chamado Armando... Deixa eu fechar essa janela aqui, que apareceu aqui. Armando Guezuba, né? E nas eleições presidenciais de 2009, o Guezuba se reelegeu. Tá? Quem que é o presidente de Moçambique agora? Vamos tirar essa dúvida aqui, ó. Presidente de Moçambique. Hoje o presidente de Moçambique é um cara chamado Filipe Nyusi. Deixa eu ver de quem que é aqui. O Filipe Nyusi, ele está com 61 anos, o Filipe Nyusi. Filipe Nyusi, ele é da Frelimo. Ele foi eleito em 2014 e foi reeleito em 2019. Os pais do Filipe eram da Frelimo, né? Então ele também é ligado à Frelimo, né? A Frente de Libertação do Moçambique, que é o partido político que governa Moçambique, então, desde a independência lá em 1975. Então esse é o caso aqui moçambicano para a gente falar, tá? É interessante, né, o símbolo da Frelimo, né, um livro aberto, uma AK-47 com uma baioneta e uma enxada de atravessado, né, esses símbolos aqui. Cara, Moçambique, na verdade, cara, Moçambique é
Moçambique é Moçambique, gurizada. Moçambique é uma coisa assim, ó. Deixa eu ver o que aparece sobre Moçambique aqui. República de Moçambique. Aliás, né, gente, a bandeira de Moçambique que tem esse símbolo da Frelimo na sua bandeira, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. O que fala sobre atualidades moçambicanas? Vamos ver o que fala aqui, ó. Primeiros povos, domínio português, geografia, clima. Cara, na verdade, a Frelimo ela teve que fazer uma certa abertura econômica no país. Apesar da orientação socialista, não se enquadra muito mais nesse processo aqui, não, Fábio. Na verdade, ela não se enquadra muito nesse esquema socialista, capitalista, enfim, aqui. Na verdade, eles, como eu disse, eles tiveram que se abrir, né, por conta das próprias limitações. E assim, ó, tu pega, por exemplo, hoje Moçambique tem um monte de situações ali, problemas ambientais. Em 2000 teve uma enchente, esses tempos teve um tufão. É um caso bem complicado, gurizada. É um caso bem complicado o caso moçambicano aqui, especialmente as questões das catástrofes ambientais. E aqui deixa eu mostrar para vocês, então, uma questão. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. Eu espero que não caia o meu sinal aqui, ó. Este daqui, prova de história vestibular da URGS 2020. Para vocês, deixa eu dar mais um zoom aqui para vocês. Tá? Olha aqui, ó. Sobre a história do colonialismo português, considere as afirmações abaixo. Ali está ela. Dá uma lida nela ali e vê o que vocês marcariam. Foi em 2015 que caiu uma questão sobre o Agostinho Neto. Olhem essa questão aqui, ó. Essa é uma questão. Se tem outra aqui. Não. São essas duas questões. Eu tenho essa questão e eu tenho mais uma outra questão para mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Então, nessa questão aqui, ó, a história do colonialismo português. Primeiro item, então, gurizada, vamos lá. A partir do século XV, Portugal estabeleceu colônias, entrepostos comerciais e feitorias na África, América e Ásia, o que permitiu transformar-se num extenso império ultramarino. Isso é fato, né? Isso vocês têm que saber. É básico, tá? Questão 2. Item 2, afirmativa 2, né? No continente americano, as colônias portuguesas permaneceram sob o comando da metrópole até o final do século XIX. Para por aqui. O Brasil se tornou independente então, em 1822. Então não é final do século XIX. A afirmativa 2 está errada. Né? Então ali tu já descartou tu já descartou a alternativa B e a alternativa E. E a número 3, afirmativa 3, na segunda metade do século XX, iniciaram-se os levantes independentistas das colônias portuguesas na África, impulsionados pela Revolução dos 1974. Certíssimo, né, gente? Depois dessa aula aqui de hoje, se vocês não soubessem essa alternativa aqui, essa afirmação, eu ia pegar minhas coisas e dar o tchau, né? Então, ali, a afirmativa correta, as afirmativas número 1 e número 3, portanto, letra D, a resposta dessa questão. Uma outra questão aqui para nós fechar essa aula de hoje, tá? Uma outra questão para a gente fechar essa aula de hoje, então, é a questão que caiu em 2015, que é
essa aqui caiu no Enem 2015, que é um poema do Agostinho Neto. Voz do sangue. Palpitam-me os sons os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blue. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor do South, ó negro da África, negros de todo o mundo. Eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo o mundo. Eu vivo a nossa história, meus irmãos. Tá? Nesse poema, que foi escrito na década de 40 pelo Agostinho Neto, ele evoca o pan-africanismo com o objetivo de, letra A, incitar a luta por políticas de ações afirmativas. Letra B, reconhecer as desigualdades sociais entre os negros de Angola e Estados Unidos. Letra C, descrever o quadro de pobreza após os processos de independência do continente africano. Letra D, solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta pela independência de Angola. Ou letra E, conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. Bom, aqui, ó, gurizada, né? Aqui nessa questão, Agostinho Neto, então, ele é considerado um herói angolano, altamente prestigiado. A década de 40, principalmente no pós-guerra, é marcada por essa grande movimentação identitária que a gente falou ali, né, na semana passada, que provoca uma série de emancipações na África, dando um grande empurrão nas independências afroasiáticas ou descolonização afroasiática. A resposta correta aqui dessa alternativa, questão 9 da prova do Caderno Azul 2015, é a letra E. Então, conclamar as populações negras de vários países a apoiar a luta as lutas por igualdade e independência.